Imagine um homem que se veste de palhaço, tira foto com crianças, anima festas de bairro e à noite transforma sua casa em um matadouro. Essa é a história real de John Wayne Gacy, o palhaço assassino. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois. Desde os primeiros anos, sua vida foi marcada por uma presença que moldaria seu futuro de forma sombria: seu pai. Um homem severo, alcoólatra, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, que tratava os filhos com mão de ferro, em especial o John. Gacy era frequentemente espancado com cintos, mangueiras e insultado com palavrões cruéis. Era chamado de mariquinha, fracassado, incapaz. Cada pancada, cada insulto, minava mais a autoestima daquele garoto, que desesperadamente buscava a aprovação paterna. A relação entre pai e filho era tão conturbada que, mesmo quando Gacy tentava se destacar na escola ou entre os colegas, bastava um olhar do pai para que tudo desmoronasse. A violência doméstica, somada à repressão de sua sexualidade, criou uma tempestade emocional. Gacy não era apenas um menino machucado fisicamente, mas emocionalmente devastado. Aos 11 anos, sofreu um trauma craniano ao ser atingido com um balanço. Após o acidente, passou a ter desmaios frequentes, o que o afastou da escola e o isolou ainda mais. A dor, o abandono e a vergonha tornaram-se companhias constantes. Com o passar dos anos, Gacy buscou refúgio na construção de uma imagem social aceitável. Casou-se com Marilyn Myers, teve 2 filhos e tentou levar uma vida comum. Se estabeleceu como gerente de restaurante e mais tarde fundou sua própria empresa de construção. Em Norwalk Park, um bairro suburbano de Chicago, era visto como um vizinho confiável, sociável e participativo. Organizou festas que chegaram a reunir centenas de pessoas. Apresentava-se como Pogo, o palhaço, em hospitais e eventos beneficentes. Mas por trás do sorriso pintado e do bom humor exagerado, havia um homem em constante conflito interno. Durante o dia, era um empresário e palhaço carismático. À noite, vagava pelas ruas à procura de jovens solitários, garotos de programa ou adolescentes em busca de uma chance. Era como se vivesse 2 vidas paralelas, uma à luz do dia, outra imersa em escuridão. Foi em 1972 que a verdadeira face de John Wayne Gacy começou a emergir. Seu primeiro assassinato conhecido foi o de Timothy McCoy, um garoto de 16 anos que Gacy afirmava ter matado por autodefesa. A investigação posterior revelou que essa era apenas a primeira de uma longa lista de execuções. Com o tempo, Gacy desenvolveu um método. Oferecia emprego, carona, comida, ganhava a confiança dos garotos. E quando estava dentro de sua casa, começava o chamado truque das algemas. Se algemava diante deles, mostrava como conseguia escapar e depois convencia a vítima a tentar. Uma vez presos, dizia em tom zombateiro: "O truque é que você precisa da chave." A partir dali, não havia mais volta. Os garotos eram torturados, agredidos sexualmente e mortos com métodos cruéis: estrangulamento com torniquetes, afogamento, sufocamento. Gacy praticava esses crimes com uma frieza perturbadora, mantendo o controle total sobre cada movimento das vítimas. Com os assassinatos se tornando mais frequentes, Gacy criou um verdadeiro cemitério subterrâneo. Sob o piso de sua casa, em um espaço conhecido como crawl space, ele enterrava os corpos de suas vítimas. Enrolados em plástico, colocava em valas, muitas vezes sobrepostos. No total, 29 vítimas foram encontradas debaixo de sua casa. 4 outras foram descartadas em rios, quando o espaço subterrâneo já não comportava mais corpos. O odor era insuportável, mas Gacy sempre dava desculpas: problemas no encanamento, umidade, mofo. Enquanto as famílias procuravam por filhos desaparecidos, enquanto os jornais estampavam rostos de adolescentes perdidos, Gacy dormia tranquilamente sobre os corpos, como se nada tivesse acontecido. O erro veio em dezembro de 1978. Robert Piast, um jovem de 15 anos, desapareceu após sair do trabalho em uma farmácia local. A última pessoa com quem foi visto? John Wayne Gacy. A polícia começou a investigar discretamente e descobriu que Gacy tinha antecedentes por abuso sexual. Equipes passaram a vigiá-lo 24 horas por dia. Durante uma das visitas à sua casa, os investigadores sentiram um cheiro forte de decomposição. Como mandado, iniciaram as escavações. O que encontraram foi um cenário de horror. Restos humanos por toda parte. Ossos, crânios, corpos inteiros soterrados sob o assoalho.
Gacy confessou calmamente. Havia matado mais de 30 garotos. O pesadelo estava apenas começando. O julgamento de Gacy teve início em fevereiro de 1980. Foram semanas intensas, com relatos chocantes, testemunhos emocionantes e uma cobertura midiática massiva. A defesa alegou insanidade. Gacy dizia ter múltiplas personalidades, mas os especialistas foram unânimes. Ele sabia exatamente o que fazia. Foram apresentados detalhes de cada assassinato. As vítimas tinham entre 14 e 21 anos. Muitos estavam apenas começando a vida. O júri não teve dúvidas. Gacy foi considerado culpado por 33 assassinatos. Sua sentença: morte por injeção letal. John Wayne Gacy se encaixa perfeitamente no perfil de um psicopata clássico, manipulador, narcisista sem qualquer vestígio de empatia. Sua frieza em descrever os crimes era assustadora. Pintava quadros de palhaços na prisão, vendia as obras como se fossem troféus. Nunca pediu perdão, nunca demonstrou arrependimento. Em entrevistas, culpava as vítimas, o sistema, até a sociedade. Era um predador que se alimentava do sofrimento alheio e que gostava de exercer poder total sobre suas presas. Timothy McCoy, John Buttigieg, Daryl Summons, Randall Rafferty, Samuel Stapleton, Michael Bonin, William Carroll, James Harrison, Rick Johnston, Kenneth Parker, Michael Marino, William Bundy, Francis Wayne Alexander, Gregory Godsky, John Isaac, John Prestidge, Matthew Bowman, Robert Gilroy, John Mulvery, Russell Nelson, Robert Winch, Tommy Bowling, David Tausman, William Kindred, Timothy O'Rourke, Frank Landini, James Mazzara, Robert Piest. Esses são apenas alguns dos nomes. Jovens entre 14 e 21 anos, sonhos interrompidos, famílias destruídas, muitos ainda seguem sem identificação. Que nunca esquecemos seus rostos, suas histórias, suas vidas roubadas. Após anos de recursos e apelações, em 10 de maio de 1994, John Wayne Gacy foi finalmente executado. Sua última refeição incluiu camarões fritos, frango, batata frita e morangos. Suas últimas palavras: "Kiss my ass". Até o último segundo, desrespeitou suas vítimas, mas o silêncio que se seguiu à sua morte foi um alívio para muitas famílias. John Wayne Gacy foi mais que um assassino, foi a personificação do mal escondido atrás da aparência comum. Um lembrete de que monstros podem sorrir, podem apertar sua mão, podem até se vestir de palhaço. Que a sua história sirva de alerta, que sua máscara nunca se repita. E que as vítimas sejam lembradas pelo que eram, jovens, inocentes e cheios de vida. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscreve aqui no canal. E até a próxima!